Fala, maninhos e maninhas! Tudo bom com vocês? Eu sou a Flower, designer e ilustradora. Estou com a minha voz rouca, mas eu já estive pior, galera. Estou melhor agora, por isso que estou gravando esse vídeo para vocês. O vídeo de hoje é um desenho fala, né? E vai ser o raiz, onde eu não vou aparecer porque eu não tô afim, sendo muito sincera. Mas eu queria gravar sobre esse lettering que eu fiz e falar um pouco sobre ele. Então é isso. Vem a vinheta aí. Então, galera, antes de tudo, já era pra eu ter postado o vídeo, né? Mas assim, não deu. Eu passei 2 semanas muito doente, uma gripe que me pegou assim de um jeito, né? E aí eu não tava conseguindo. Eu primeiro fiquei muito rouca, né? Não tava conseguindo falar. E aí tava tendo aquela moleza, toda aquela coisa de gripe forte, né? Então até no meu trabalho fixo que eu tenho, né? Eu também peguei atestado, fiquei realmente bem mal. E aí eu não tava conseguindo produzir nada, né? Nem pensar, porque quando a gente fica doente a gente não consegue nem pensar nas coisas, né? Então assim, é isso. Mas agora eu já estou melhor, apesar da minha voz ainda não estar 100%. Eu já tô bem melhor, assim, de disposição, não tô mais tossindo, essas coisas. Enfim, só queria dar essa satisfação, plantão médico aí. Se cuidem, gente, bebam água, tomem bastante vitamina C, estejam com as suas vitaminas atualizadas para que isso não aconteça. Se você estiver gripado ou se você estiver num meio onde tem pessoas que estão gripadas, use máscara para você se prevenir. Pessoas que estão gripadas também usem máscara para não contagiar as outras pessoas, contaminar as outras pessoas. Eu acho que deveria muito manter ainda essa parada da máscara na questão do dia a dia, de gripes, de doenças assim que não são tão graves quanto um Covid, né? Mas que também não são legais de você pegar. Ninguém gosta de ficar doente, né? E infelizmente nem todo mundo tem essa consciência ainda, né? Então seria legal. Pensa assim, é uma gentileza que você vai estar fazendo para si mesmo e para outras pessoas. Poxa, o que você não quer para você não quer para ninguém, sabe? Então é isso. Queria deixar esse disclaimer aqui também, porque eu fico muito chateada com gente que até hoje fica com esse discurso de eu não quero ser obrigada a usar máscara só porque eu tô doente. Mano, deixa de ser um babaca, uma pessoa egoísta, uma pessoa ruim, sabe? Custa nada usar a droga da máscara enquanto você estiver doente. Não custa nada. Mas enfim, era só isso que eu queria deixar claro. E vamos agora falar um pouco sobre o lettering que eu tô fazendo, né? Esse lettering foi uma frase que eu vi no LinkedIn, né? O famoso LinkedIn, a rede social dos trabalhos, né? A segunda rede social mais tóxica que existe. Não, tipo assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com o LinkedIn. Eu gosto do LinkedIn porque realmente ele é uma plataforma que você pode conseguir trabalhos e, enfim, é um bom meio, né, de você fazer um network e tal. Só que também é uma rede social bastante falsa às vezes. Agora tá mudando um pouquinho, que tá tendo umas pessoas, uns criadores do LinkedIn, porque tem esse nicho de criadores do LinkedIn, que estão falando umas coisas mais verdades, assim, mais reais, né? Estão parando de falar, de dar uma romantizada no trabalho escravo, e no trabalho de empreendedor, startup, essas coisas, e estão realmente falando, galera,
Tem um discurso aí que é meio tóxico mesmo, que não é legal, que não ajuda. Então, nessa vibe, eu vi essa frase, né? Tava scrollando lá e aí eu achei essa frase: urgência é falta de planejamento. E eu me identifiquei muito porque é uma das minhas lutas sempre em todos os trabalhos em que eu participo, é a organização, né? Para que ninguém fique sobrecarregado. Eu já fui gerente de marketing em um lugar e eu tentava fazer de tudo para que a gente conseguisse desenvolver os trabalhos dentro de um cronograma, fazendo as coisas antecipadas, tentando prever, tentando ser organizado, porque eu não vou dizer para você, dá pra prever tudo, dá pra fazer tudo com antecedência. Não dá pra fazer tudo, mas dá pra fazer 90%, galera. Isso é uma verdade. Você aí que tá ouvindo, dá pra planejar pelo menos 90%. E aí dá pra até você planejar os riscos. Tem planejamento de riscos, tem planejamento de erros. Você pensar, mas e se isso aqui der errado? O que eu vou poder fazer? E aí ter uma margem de tempo pro erro também. De você não fazer um planejamento tão fechado que você não deixe uma rebarba para que deu uma coisa errada e a gente não vai ter tempo para corrigir. Não, tem como você também deixar tempo para os erros, sabe? E aí, se você planejar as coisas, se você for organizado, se você estudar, tem hoje em dia vários tipos de técnicas, né, de metodologias ágeis para você otimizar o seu trabalho, o seu time, a sua empresa, enfim. Dá para não acontecer urgências, sabe? Dá para... Porque assim, o que acontece? O que é a urgência? Por que a urgência é a falta de planejamento? Porque é aquela coisa, é a pessoa que não pensou. Um exemplo simples, assim, um exemplo bobo, que acontece muito em agências e tal, que tem um cliente aqui que ele é médico e aí vai ter o dia do médico, whatever. E tipo assim, estavam fazendo tantas outras coisas e esqueceram do dia do médico. Por que não fizeram aí um dia antes do dia do médico? Tem que fazer uma arte pro dia do médico, tem que tirar foto do médico, tem que fazer um texto pro médico, tem que fazer... Aí às vezes a pessoa... Não, tem que fazer uma promoção da consulta grátis e tipo isso um dia antes do dia do médico, sabe? E isso é urgente, tem que ser feito, porque se não for feito o mundo vai acabar, os médicos vão ficarem todos tristes e acabou a vida, sabe? E tipo assim, sabe, era uma coisa que tem no calendário todo ano, é o mesmo dia, o dia do médico, sabe? Se você tivesse feito um planejamento de posts, um planejamento, né, de promoção, de marketing, você já teria planejado isso muito antes e não estaria fazendo isso um dia antes da data. E aí não sobrecarregaria o designer, o copywriter, enfim, a pessoa que está planejando, né? E aí essas pessoas não iam precisar ficar até tarde no trabalho para fazer um serviço que dava para ter sido feito no mês anterior. E aí só no dia, né, quando chegasse próximo, lançar e, enfim, fazer qualquer ajuste que fosse necessário, enfim. Então, eu achei perfeito, eu amei. Eu falei, eu preciso fazer um lettering dessa frase para deixar isso muito registrado, porque eu não vou dizer para você que não existem situações de urgência e situações tipo atípicas, assim, que precisa realmente fazer isso agora. Que, por exemplo, uma nota de falecimento, né? A gente não consegue prever a morte das pessoas, né, galera? Realmente. Isso eu tô falando dentro de tô dando exemplos muito da área do marketing, né? Porque foi a área que eu mais tive contato, assim, e que trabalhei e trabalho até hoje, de certa forma, também.
Mas assim, a gente não consegue prever uma morte de uma pessoa, a gente não consegue prever um desastre, uma tragédia, alguma coisa assim. Ou realmente algo que não é previsto mesmo, entendeu? E aí realmente é uma urgência, a gente precisa fazer uma arte, precisa fazer um comunicado, precisa fazer alguma coisa, né, de urgência sobre isso. Beleza, isso é urgência. Só que o que geralmente acontece em agências, em empresas, tanto na área de publicidade quanto na área de desenvolvimento de projetos, de produto digital, enfim, é que as pessoas acham que ela tem uma ideia hoje e aí quer que seja executada para amanhã, e aí isso é muito urgente. E aí ela não fez nenhum planejamento, não fez nada, mas tem que fazer um lançamento de sei lá, às vezes tem lugar de aplicativo que a gente quer uma nova função complexa pra caramba nesse aplicativo para daqui a um mês. Sendo que isso foi do nada e isso agora é urgente. E que, sabe, aí é muito complicado, entendeu? Então, por isso que essa urgência, ela precisa ser muito bem trabalhada para saber se realmente é urgente. Até de você avaliar, de tipo, nossa, qual é o valor que essa feature nova, esse post ou essa nova função vai agregar no teu produto, sabe? O que se realmente vai trazer um valor pro teu produto, pro teu usuário final, ou não, ou só é simplesmente o teu próprio ego querendo se inflar e dizer, não, eu realmente preciso disso e agora é urgente, vocês que se matem de virar à noite pra fazer o que eu quero, sabe? Porque é isso que acontece, essa é a realidade de muitas empresas e muitas agências, enfim. Então, não tem um cuidado com a saúde das pessoas, não levam em consideração isso. Então, pensam em ideias e urgências sem levar em consideração que vai ter um ser humano que vai ter que demandar mais horas, mais pensamentos para chegar a alguma solução pro seu problema, para sua demanda, de uma forma muito mais estressante e forçada até, né? Enfim. Falando um pouco do lettering que eu tô fazendo, vocês perceberam que eu tava usando uma cor, tentei fazer uma paleta de cor ali, eu desisti daquela paleta, por isso que agora eu tô fazendo outra coisa. Esse lettering, na verdade, ele já é a segunda opção que eu fiz, porque eu tinha feito um rascunho anteriormente, que não gostei, não ficou bom. A ideia inicial, eu pensei que ia ficar boa, mas quando eu comecei a executar no computador, ficou ruim. Não tava legal. Aí eu peguei e apaguei tudo, joguei tudo fora e comecei de novo com uma nova referência que eu tinha visto no Pinterest também. E aí fluiu bem mais, né? Aí só que depois eu comecei a ver as cores, aí as cores não estavam legais. Aí eu peguei, vou acabar com essas cores aqui, vou deixar no preto e branco mesmo, depois eu vejo como é que eu faço essas cores. E eu queria muito trazer esses elementos assim de urgência, né? Tipo essa sirenezinha, que aí no início essa parte eu ainda colocava a sirene muito ilustrada, com muitas cores assim, mas depois eu fui percebendo que era melhor deixar ela mais chapada para poder combinar com todo o resto da linguagem do lettering, né? Porque isso daí também é uma parada que você, quando está desenvolvendo um lettering, tem que prestar atenção a tua composição, ela tem que conversar. Ela não pode ter um elemento que não tem nada a ver com o resto da tua composição, porque ele vai ser um elemento estranho ali. E aí vai parecer que tá errado, vai parecer que não era para aquilo estar ali, sabe?
Então, se tu tá usando um estilo de ilustração, tipo, se tu tá querendo fazer as letras em 3D, por exemplo, então o resto dos teus elementos tem que também estar em 3D para poder eles se conversarem, ou pelo menos ter elementos 3D e 2D se conversando junto. Mas se tiver só um elemento 3D e todo o resto da composição tá em 2D, vai ficar estranho. O elemento 3D vai ficar estranho, vai parecer que foi um erro, não era para estar ali. É um elemento estranho, né? E assim, dependendo de como você vai estar fazendo sua composição, pode realmente não ficar bom. Então, era o caso que eu tava fazendo essa sirene mais numa pegada meio 3D, assim, só que não tava bom. E aí eu deixei ela mais outline para combinar com as outras coisas. E aí eu fui colocando outros elementos também, de tipo esses post-its assim, escrito hoje, com exclamação, o relógio também, que é para mostrar essa questão da urgência, tudo para cima da hora, para hoje, para ontem. E aí eu queria trazer essas coisas. Eu peguei umas referências no Freepik também. Porque, assim, quando a gente vai estar compondo, a gente pega referências de muitos lugares. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, que depois vou deixar aqui no card, onde eu falo sobre algumas referências minhas, onde eu busco referências, né? E é bem legal. E, enfim, e aí eu fui colocando essas referências, né, que eu fui pegando. Eu também vou acabar criando também uma textura. E aí eu queria fazer essa parada lembrando o design de superfície, assim, que eu queria pegar alguns elementos que tem a ver com essa questão de trabalho, de business, né, e de métricas e de atividades que tem que ser feitas e tal. E eu queria fazer esse conjunto de ícones e transformar eles numa padronagem. E aí eu vou mostrar isso pra vocês, né, agora. Vocês já estão vendo aí eu tô fazendo o desenho de alguns desses ícones. E depois eu vou colocá-los e vou transformá-los em uma padronagem. Vocês vão já ver. Pronto, e aí para eu criar esse padrão, eu tô usando o Illustrator para fazer essa arte, né? E aí eu vou em objeto e depois eu vou em padrão e aí clico em criar. E aí ele me dá essa área, né, de trabalho onde ele me mostra os meus elementos, né? E eu posso estar modificando eles. E aí quando eu criar um outro objeto, eu posso colocar ele como um padrão dentro desse objeto, já vai automático, em vez de eu ter que ficar replicando ele várias vezes. Aqui eu tô no início da criação desse padrão, ele ainda não vai ser exatamente esse, ainda vou fazer algumas modificações, vocês vão ver, mas é basicamente assim. Então, se você quiser estar criando um padrão no Illustrator, é super fácil. Você cria esse padrão. Eu recomendo você não agrupar os elementos antes, que eu cometi esse erro. E aí eu não estava conseguindo mover cada um dos elementos, porque depois eu queria dar uma dinamicidade e aí eu queria deixar eles diferentes, assim. Enfim, vocês vão ver. E aí eu não conseguia porque ele estava agrupado. E aí não é para agrupar, é para deixar eles soltos, mas dentro do formatinho do quadrado, né? Para você poder fazer, porque ele vai ser esse quadrado que vai se replicar diversas vezes. Aqui eu já tô com mais definições de cores, assim, de como mais ou menos eu realmente vou querer que o negócio finalize. Vocês podem perceber que eu tô com uma referência ali eu peguei do Pinterest também. E aí eu achei muito bacana a combinação de cores, né, dessa outra composição. E aí eu resolvi copiar e colar mesmo, assim,
essa composição, assim, o estilo dela, né? Adaptar para o que eu fiz. Porque eu gostei muito realmente dessa combinação de cores e eu acho que elas casam com a proposta que eu tava querendo passar. Porque eu queria usar o vermelho, eu não sabia como. De fato, eu não gosto de fazer muitas composições em vermelho. Mas nesse caso, eu achei que o vermelho era necessário, porque o vermelho traz essa parada da urgência, da emergência, né? De ser uma coisa, né? O alerta vermelho, aquela coisa. Então, o vermelho ele já traz esse significado de alerta, de atenção, de urgência. E eu queria que ele tivesse nessa composição. E o azul, ele traz essa parada do corporativo, do business, né, da empresa. Então, eu achei que ficou bem legal o contraste dos dois e que combinou e que casou com a imagem. Eu consegui fazer esse elemento de sombra no fundo também, que agregou um valor. Então, eu realmente fiquei feliz. Aqui eu já estava prestes para terminar, assim, para desenvolver. Essa sombra eu também fiz usando um atalhozinho no... você vai em objeto e depois você vai em mesclar. E aí você vai em criar. E aí quando você clica em criar, você escolhe a quantidade de vezes que você quer que se repita esse objeto, né? E aí eu coloco geralmente uns 200, 300 vezes lá, que aí já fica o suficiente para que não fique tão pesado, porque quando você faz esse negócio do mesclar e fazer um objeto tipo, ficar em 3D assim, ele pesa um pouco no programa. Então, para quem não tem um computador tão potente assim como eu, e às vezes até para quem tem um computador potente, ele pode ficar pesado se você usar muito. Então, é legal assim uns 200, 300 vezes já fica o suficiente. Mais uma dica aí que deixei para vocês. Mas enfim, e aí para fazer essa parte azul, como eu tava com preguiça também e com medo de ficar muito pesado e tal, eu fui só ajustando. Tipo, eu fiz uma cópia do mesmo elemento, né? Coloquei no fundo e fui ajustando para ele se ligar para aparecer uma sombra também. Na verdade, é porque eu fiz meio que como se a letra estivesse blocada. E aí o blocado é com o azul escuro e a sombra é com o vermelho mais escuro, né? Então eu fiz essa brincadeira que eu achei que ficou muito legal e deu um dinamismo maior para a composição. E aí vocês percebem que eu já coloquei também a padronagem que eu criei no fundo, e eu também coloquei esses risquinhos assim por cima, que é um efeito meio grunge assim, que eu peguei do Freepik e eu achei muito legal. E eu achei que agregou na composição, né? E finalizei, e é assim que ficou o nosso trabalho, né? A urgência é falta de planejamento. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar postando essa arte no meu Instagram e no meu LinkedIn também. Eu vou deixar os links aqui na descrição, se vocês quiserem ir lá ver. Eu sou a Flower em todas as redes sociais, eu acho. Então me segue lá e se inscreve aqui no canal também para eu atingir a meta de 1000 inscritos. Tamo aí, tamo junto. E curte se você gostou, compartilha com os seus amigos, salva, né, aqui para que você possa depois vir e ver algumas das dicas que eu dei na hora da composição, né? E é isso, pessoal. Grande beijo, obrigada por me assistir até aqui e tchau!